1h50, bastidores CNN de volta. Vamos olhar para o cenário internacional, porque os Estados Unidos estão perto de um acordo para garantir acesso a longo prazo às reservas de petróleo da Venezuela. Essa informação foi confirmada por fontes a par das negociações para a agência de notícias Reuters. E a nossa Luciana Tadeu tem os detalhes. Luciana, qual seria o objetivo? Seria permitir com que multinacionais explorassem o petróleo ou até mesmo outras nações do mundo? Multinacionais norte-americana, né, Uribe? Boa tarde para você, para todos que nos acompanham. A ideia é que empresas dos Estados Unidos possam explorar reservas de petróleo, né, esses campos de petróleo, inclusive parte da lista que está sendo negociada. A Reuters diz ter tido acesso a uma lista de 17 campos de petróleo que estão sendo negociados. Parte deles são campos virgens e alguns ficam na faixa petrolífera do Orinoco, né? E outras no Lago de Maracaibo. Aí, Lago de Maracaibo já são poços já explorados, alguns inclusive que atualmente são explorados por uma pequena empresa chinesa, depois de um acordo assinado durante a administração de Nicolás Maduro. Segundo a agência Reuters, essas fontes afirmam que isso está sendo discutido nos mais altos níveis entre o governo dos Estados Unidos e o governo de Delcy Rodrigues, a presidente interina da Venezuela, que a ideia justamente é garantir um grupo de campos petroleiros virgens na Venezuela para que sejam explorados por empresas norte-americanas, empresas que, claro, forneceriam petróleo para os Estados Unidos. É importante lembrar que os Estados Unidos estão em ano eleitoral, com essas eleições de meio de mandato que pressionam o governo de Donald Trump, também com a questão do preço dos combustíveis. Então, um acordo assim poderia diminuir a pressão do preço dos combustíveis, ou seja, garantir importação de petróleo mais barata para os Estados Unidos. Esse é o objetivo no longo prazo. Isso está sendo considerado inicialmente, um dos modelos considerados para essa negociação é que inicialmente seja uma espécie de arrendamento, uma espécie de aluguel desses campos de petróleo e que depois passe a haver algum tipo de licitação para a concessão desses campos para exploração. Inclusive, segundo essas fontes consultadas pela agência de notícia Reuters, esse acordo está perto de ser fechado, poderia ser anunciado e tornado público em breve. Lembrando, né, que a gente está falando dessa garantia para que empresas dos Estados Unidos possam explorar os campos da Venezuela, mas atualmente, né, Uribe, a Venezuela já é um protetorado dos Estados Unidos. O governo de Donald Trump está controlando para quem a Venezuela vende petróleo, inclusive está controlando as receitas entregues à Venezuela por parte da exploração que acontece atualmente. Essa renda passa por bancos dos Estados Unidos, é controlada pela administração de Donald Trump, que, segundo o próprio secretário de Estado, Marco Rubio, autoriza o governo da Venezuela no que o governo da Venezuela tem que prestar um esclarecimento de onde esses recursos vão ser investidos para que os Estados Unidos finalmente libere esses recursos para a Venezuela. Então, realmente, a relação agora entre Estados Unidos e Venezuela é uma relação de submissão a essas determinações dos Estados Unidos. A gente não sabe em que termos, né, com que tipo de pressão que esse acordo está sendo negociado. O que sim sabemos é que há algumas mudanças importantes. Houve já uma reforma na lei de hidrocarbonetos para permitir uma maior participação privada na exploração de petroleira na Venezuela, e também outra revelação que foi feita essa semana, dessa vez pela agência de notícias Bloomberg, é que a Venezuela está considerando deixar a OPEP, a Organização dos Países Exportadores de Petróleo. A Venezuela, que foi uma das fundadoras dessa organização nos anos 60, mas é uma organização que incomoda a administração do governo de Donald Trump, justamente porque pressiona por um aumento dos preços dos combustíveis. Os Estados Unidos se incomodam com a política da OPEP, então há essas informações ainda não confirmadas oficialmente, é que a Venezuela estaria considerando
considerando deixar a OPEP, deixar essa organização, Uribe. Muito obrigado pelas informações, Luciana Tadeu. Esse é um ponto de grande preocupação, principalmente para aqueles que defendem a Venezuela e defendiam o regime ditatorial de Nicolás Maduro. Vamos ver como vai ser o desenrolar dessa ação e como a comunidade internacional vai interpretar essa exploração de petróleo por multinacionais americanas.